Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos ouve a partir da TMT, como também o caso da nossa página de YouTube. Eis que já está a começar a edição de quinta-feira do Telenotícias no último dia do mês de julho, 31 de 2025. Começamos por referir que, num clima de fortalecimento das relações bilaterais, Moçambique e Tanzânia reuniram-se esta semana em Maputo para discutir estratégias conjuntas de segurança e defesa face aos novos desafios da região. O ministro da Defesa Nacional de Moçambique, Cristóvão Chume, e a ministra da Defesa e do Serviço Cívico da Tanzânia, Stergomena Tax, co-presidiram em Maputo o encontro destinado a reforçar a cooperação nos domínios da defesa e segurança entre os dois países. O encontro insere-se na sexta sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança entre Moçambique e Tanzânia. A sessão tem como objetivo avaliar o grau de implementação das decisões tomadas na quinta sessão, realizada em 2023 em Dar es Salaam, e delinear novas estratégias para enfrentar os desafios comuns nas áreas de defesa e segurança. O ministro da Defesa Nacional de Moçambique, Cristóvão Chume, reconheceu o papel da República Unida da Tanzânia no combate ao terrorismo e extremismo violento na província de Cabo Delgado, no âmbito da missão da SADC em Moçambique, cujos ganhos operacionais contribuíram significativamente para a restauração da paz e estabilidade nas zonas afetadas. É fundamental, nesta sessão, reconhecer o impacto e o papel da República Unida da Tanzânia no âmbito de enfrentamento do terrorismo e extremismo violento na província de Cabo Delgado, inserida na missão da SADC em Moçambique, a SAMIM, cujos ganhos operacionais contribuíram significativamente para a restauração da paz e estabilidade nas áreas afetadas, permitindo o regresso gradual das populações deslocadas às suas áreas de origem. Por sua vez, a ministra da Defesa e do Serviço Cívico da Tanzânia, Stergomena Tax, afirmou que a colaboração entre os dois países incentivou a unidade e a resiliência perante a adversidade, reforçando a capacidade de resposta às ameaças. Acrescentou ainda que os esforços conjuntos devem prosseguir com um compromisso renovado e que a Tanzânia permanece pronta para aprofundar a cooperação, abraçar os avanços tecnológicos e potenciar os conhecimentos e recursos coletivos. Our collaboration has fostered unity and resilience in the face of adversity, enhancing our capacity to respond to threats. However, we must continue our efforts and the joint efforts with renewed commitment and innovation. And I underline innovation. Tanzania remains ready to deepen collaboration, embrace technological advancement, and leverage our collective expertise and resources. Por fim, Cristóvão Chume reiterou o compromisso com a defesa dos dois países com o espírito de solidariedade e entrega mútua, sublinhando que a segurança de cada Estado influencia a segurança de todos nós. Reiteramos o nosso compromisso com a defesa e segurança dos nossos países, com o espírito de solidariedade e entrega mútua, porque acreditamos que a segurança de cada um dos nossos Estados influencia a segurança de todos. Por isso, exorto a todos nesta sexta sessão a uma reflexão sobre melhores estratégias para combater as ameaças e mitigar riscos que assolam as nossas nações.
Perante a escalada de acidentes nas vias moçambicanas, a Polícia de Trânsito e organizações da sociedade civil redobraram esforços para sensibilizar condutores e peões sobre a importância da prevenção rodoviária. A mesma polícia e a Associação Moçambicana para as Vítimas de Acidentes de Viação estão a desenvolver ações de sensibilização para mitigar a sinistralidade rodoviária nas estradas da Zambésia. Nos primeiros 6 meses do ano em curso, a província da Zambésia foi manchada por casos de sinistralidade rodoviária. Tiraram a vida a 32 cidadãos moçambicanos em pelo menos 19 casos de acidente de viação, na sua maioria ocorridos na Estrada Nacional número 1 e 10. No primeiro semestre, de janeiro a julho, tivemos 19 casos de acidente de viação. A junho, primeiro semestre, 19 casos de acidente de viação, com 32 óbitos. A porta-voz da Polícia da República de Moçambique na Zambésia, Belarmina Henriques, avança que na sua maioria os casos tiveram como principal causas condução irregular e excesso de velocidade e que se trabalha em campanha de sensibilização com os automobilistas na via pública. Bom, nós como a polícia continuaremos ainda mais a proceder com as palestras, com o auto-stop nas estradas, continuaremos a sensibilizar até que os nossos condutores não só ouçam, mas pratiquem aquilo que a polícia esteja sempre aqui a falar. Nós sempre, isso é uma atividade corriqueira que levaremos a cabo até que os nossos automobilistas tenham uma responsabilidade para que estejam sempre a zelar não só pelas suas vidas, mas pela vida dos outros moçambicanos. O delegado provincial da Associação Moçambicana para Vítimas de Insegurança Rodoviária, ANVIRO, delegação da Zambésia, Elias Levene, afirma que os casos registrados representam um grande desafio em termos de ações de sensibilização aos cidadãos na via pública e que, em parceria com outras entidades, tem estado a trabalhar para que não se registre sinistralidade rodoviária. Bom, em termos de ação, numa primeira fase, durante os 6 meses que já findaram, fizemos várias ações de sensibilização nos distritos, como cá na província, em parceria com as outras entidades que trabalham no rol desses acidentes. Estamos a falar do INATRO, PT, Direção Provincial de Transporte e Comunicações, para juntos termos uma ideia de 0 acidentes de viação. Mas não é isso que aconteceu. Acidente, ninguém esperava que isso ia acontecer, mas nós não podemos cansar, estamos sempre a trabalhar, apesar de que estamos com problemas sérios dos nossos meios, tanto como o material de trabalho, mas estamos a fazer de tudo por tudo para podermos termos esse material. Estamos a bater porta com o governo, com as outras entidades que trabalham no prol de acidentes de viação, para podermos conseguirmos o material para fazermos o trabalho adequado como deve ser. A fonte afirma que, ao nível da cidade, o enfoque tem sido as crianças que diariamente têm sido vítimas de acidentes por taxistas de bicicleta e que sensibilização e capacitação tem estado a ser feito ao nível das escolas básicas, próximo às escolas. E nas escolas, é como bem possível, nós temos aqui uma nossa delegação provincial e temos aqui uma escola que está aqui perto. A primeira coisa que nós fizemos quando conseguimos a casa é de sensibilizar aos alunos que estão nessa escola, também para eles poderem sensibilizar aos outros que estão noutras escolas. Na maior parte das atividades de sensibilização dos automobilistas na via pública tem estado a ser realizado numa equipe multissetorial que envolve Polícia de Trânsito, INATRO, ANVIRO, em vários pontos da província da Zambésia. Na cidade da Beira, a tranquilidade foi quebrada por um cenário de mistério e dor. Os moradores do bairro Alto da Manga acordaram esta quinta-feira com uma notícia chocante envolvendo o encontro do corpo sem vida de um jovem de cerca de 24 anos. O corpo lá está aqui lado sem vida, não é? Estão assustados com essa situação? Estamos assustados, porque em algum momento já houve essa situação nos tempos transatos aí na Retunda, até eu que fui chamar agente policial na Brigada Montada, que houve um que teria roubo lá ao telefone, e que em algum momento em plena 18 horas, aquilo salvo erro, 18 horas ia para 19 horas, e acabou por ser culminado por espancamento, e fizeram-se presente nesta rua, até na Brigada Montada, onde que lá veio perder a vida. É surpreendente, esse tipo de coisa não deveria ter acontecido justamente aqui na zona. Para mim, até que me chocou, desde manhã eu estou no quintal, não sabia de nada. De repente, quando mandei criança para vir comprar sabão, me disseram que lá atrás tinha alguém morto. Então, me assustou muito.
Se estou aqui é de curiosidade para procurar saber caso ser família, porque sou nova daqui. Acho que hoje mesmo é que está a fazer um mês nessa zona. Está assustado logo que é nova? Estou muito assustada assim. Dizer que tinha um corpo sem vida, numa casa abandonada. Então eu fiz a questão de vir até ao encontro para vir saber mesmo o que teria acontecido. Mas nessa altura a população do seu bairro, o que dizem? O que terá acontecido normalmente? A população está assustada porque isso nunca aconteceu e estão a repudiar o ato devido à situação que ocorreu. Mesmo eu, como secretária do bairro, também repudio. Como vislumbra aí na ponta, é o corpo de jovem assassinado pelos malfeitores que, após praticarem assassinato, vieram deixar nesta residência abandonado aqui no bairro de Aldamanga. No entanto, a população está preocupada e dizem que a falta de patrulha é a origem causadora de assassinatos. Vamos pedir vigilância nessa zona. Pelo menos eu que estou aqui há um mês. Não sei porque não fico muito tempo fora de casa. Nunca vi polícia de um lado para outro daqui. Então agradecíamos vigilância nessa zona. Aqui na Alto da Manga a polícia não circula? Se circula no outro lado, mas nesta nossa rua ainda não vi, não sei. Não posso confirmar tanto assim. Ter denúncias de certos indivíduos, porque estamos sempre a sofrer roubos, assaltos. É notório, no momento daqui para aqui, haver uma panela ao deixar assim fora, às vezes só encontrar já não tem um fogão, uma coisa. São pessoas que são oportunistas, que eles chamam de mafuma-fuma atualmente, como é que dizem. Agora, cria a tranquilidade pública para os munícipes em alguns momentos, ok? Quando haver esse tipo de situações, nós ficamos abalados sem pôr onde pôr a cabeça, onde pôr os pés, só que culmina com situações dessas, de ver corpos daquele lado sem vida e que nós ficamos já preocupados cada dia que passa, não é? A mensagem que eu deixo para a polícia que houvesse patrulhamento e também deixo a mensagem para a EDM colocasse os candeiros na via pública. A partir do bairro da Manga, cidade da Beira, imagens São José Bilho, Mendes Mundai, província de Sofala. Migramos agora para o norte do país, na província de Nampula, especificamente na Cala Porto, em que residentes do bairro Macone estão preocupados com o aumento do consumo de drogas entre jovens, o que tem contribuído para o aumento dos casos de criminalidade, como roubos em residências. A população residente no bairro Macone, a rigores da cidade de Nacala Porto, denuncia o aumento do consumo de drogas entre os jovens nos últimos dias. De acordo com os moradores, esta realidade está a contribuir para o crescimento da criminalidade na zona. O consumo de estupefacientes como a soruma tem sido cada vez mais normalizado, sendo como ver um jovem a fumar em pleno via pública. Eu sofri de roubo aqui na minha panca, tinha viajado para lá no distrito de Mempa, deixei o meu irmão sozinho. Ao voltar, antes de eu voltar de lá, o meu irmão me liga que, mano, aqui eu perdi um saco de arroz. Segundo os residentes, tornou difícil manter uma convivência saudável na comunidade, com o aumento de casos de roubo, especialmente em residências, o que gera um clima de medo e insegurança. Os rapazes consomem droga. Sim. Troca de folhas. Sim. Sim, soruma. A convivência é muito difícil. Porque aqui não há união, há muita pantitagem. Lhe roubaram o arroz dele ali, ele estava atento a atender cliente, como estava sozinho, né? Atender cliente aqui por fora. Quando chegou fora já não encontrou um saco de arroz deles. E me liga quando eu estava ali, eu disse, mano, é só agradecer, não temos como, porque eu também estou longe. A criminalidade em Nacala Porto está a impactar negativamente a ordem, a segurança, tranquilidade pública, exigindo uma resposta urgente das autoridades. Ibrahim Antu nas imagens e do Fernando a partir da cidade de Ferro Portuária de Nacala. A participação ativa dos jovens na vida política continua a ser um desafio, mas também uma necessidade. Por isso, diversas instituições juntaram-se esta quinta-feira para refletir sobre mecanismos de inclusão política da juventude moçambicana. A mesa redonda tinha como principais pontos as prioridades e o compromisso político para o diálogo nacional inclusivo. O evento reuniu jovens de todo o país, membros do governo e a Comissão Técnica do Diálogo Nacional.
Segundo o ministro da Juventude e Desporto, Caifadine Manasse, o governo reafirma o seu compromisso de ouvir, apoiar, caminhar lado a lado com os jovens para o bem dos mesmos. O espírito que esta mesa redonda pretende celebrar e impulsionar é que a juventude moçambicana tem mostrado que não quer ser apenas beneficiária de políticas, mas protagonista de soluções. Vamos juntos continuar a construir uma juventude empreendedora, confiante e criadora do seu próprio destino. Pelo que o governo reafirma aqui o seu compromisso de ouvir, apoiar, caminhar lado a lado com os jovens, para que a agenda da juventude 2025-2029 seja uma agenda de transformação real feita com e para vocês. Por fim, Manasse referiu que é importante incluir os jovens nas atividades políticas, tendo em vista o desenvolvimento dos mesmos e da sociedade em geral. E ao reconhecermos o seu valor, estaremos a criar um ambiente onde a destruição de bens públicos e privados deixa de ser vista como forma de protesto, dando lugar a atitudes construtivas, participativas e responsáveis, que coloquem o bem comum acima de interesses momentâneos. É por isso que apelamos com convicção à família, às comunidades, à escola, às igrejas e aos meios de comunicação para se juntem ao Estado neste grande desafio, formar uma juventude não só capaz, mas também íntegra, humana e comprometida com o bem do país. Porque só com jovens de valores fortes poderemos garantir que o diálogo inclusivo floresça, que o desenvolvimento seja duradouro e que Moçambique caminhe firme, unido e em paz rumo ao progresso. Por sua vez, Albino Mangane, teólogo e cientista político, destacou que o diálogo é histórico e que com a inclusão da juventude na política, a sociedade terá benefícios significativos. É histórico porque o diálogo nacional inclusivo sai de uma sala fechada para um espaço público. Antes, as negociações, as conversações, as discussões, as decisões ocorriam numa sala fechada. Desta vez, as negociações, discussões, propostas, soluções vão ocorrer na esfera pública, com participação de toda a sociedade, incluindo dos... No contexto continental, celebra-se hoje, 31 de julho de 2025, o contributo histórico das mulheres na luta pela independência, igualdade e desenvolvimento em África. E em Moçambique, a data foi comemorada com atos simbólicos e de reflexão. A África celebra hoje, como já havíamos feito menção, o Dia da Mulher Pan-Africana e a cerimônia foi realizada na Praça dos Heróis Moçambicanos. Teve momentos de deposição de flores e de homenagem à contribuição das mulheres para o desenvolvimento do continente. Dia da Mulher Pan-Africana celebra-se a 31 de julho de cada ano com vista a recordar os antepassados do continente, bem como as belas mulheres de África que trabalham incansavelmente para melhorar as suas próprias vidas e as dos outros. Este dia assinala os 61 anos desde a formação do primeiro coletivo de mulheres da União Africana do Continente, a Organização Pan-Africana das Mulheres, e surge numa altura em que a África ainda celebra os 20 anos da adoção do protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativo aos direitos das mulheres em África. Segundo o representante do Ministério do Trabalho e Ação Social, Abdul Razak Amusa, este dia retrata o momento de glória e superação das mulheres. Estão a ser desenvolvidos mais projetos de empoderamento feminino. Informar que estamos aqui para celebrar, para exaltar a heroicidade, a coragem, a bravura de mulheres. Referimos-nos a mulheres jovens que privaram sua juventude para se entregar à causa libertadora dos seus países. As mulheres que se juntaram aos homens nos movimentos de libertação dos seus países. Como dizia, é verdade que superamos muitas barreiras, de forma concreta na emancipação da mulher, para que a mulher participasse em pé de igualdade nos diferentes desafios que a sociedade impõe, mas mesmo assim ela perguntava quais são os desafios que a mulher hoje encara. A mulher continua a encarar muitos desafios, de forma particular em relação à violência baseada no gênero,
Apesar das estatísticas nos últimos tempos mostrarem uma tendência decrescente, nós entendemos que há ainda a necessidade de continuarmos a divulgar as diferentes leis que protegem a mulher e continuarmos a divulgar as diferentes oportunidades que o governo abre para que a mulher possa participar. Há ações concretas, sim. Temos previstos alguns projetos de empoderamento de mulher. Ainda na semana passada, se estão lembrados, na FEINA, abrimos a Feira de Empreendedorismo de Mulheres de Palma. São mulheres que são vítimas, vivem o dia a dia daquela guerra, mas com o apoio da Fundação MASC, com financiamento da ExxonMobil, estão a desenvolver ações de empreendedorismo visando superação daquela situação em que eles vivem, em que elas de forma particular vivem. Por fim, Abdul falou sobre a redução dos casos da violência baseada no género e que o governo está a trabalhar na consciencialização para a recuperação de valores sociais. Como eu dizia inicialmente, felizmente os casos tendem a reduzir, mas infelizmente há muitos casos que morrem no silêncio porque há muitas situações, não sei se diríamos derivado mesmo da própria educação da mulher, que acabam não denunciando. O governo já criou instituições vocacionadas na responsabilização de pessoas que praticam atos de violência contra a mulher, contra homens, contra a sociedade no geral. O que eu posso dizer, infelizmente, com alguma dor, é que a nossa sociedade encontra-se doentia. Nós temos que resgatar e continuar a trabalhar para a recuperação de valores. Quando digo sociedade, quero reconhecer também algumas fraquezas, tanto a nível do governo, a nível de família, a nível da sociedade, por forma que continuamos a incutir valores morais para que as nossas crianças não abracem o caminho que temos estado a trilhar. Por sua vez, Sidália Chauk, representante da OMM, falou sobre o avanço da mulher na sociedade e de alguns desafios que ainda enfrentam, tais como o alcance da independência econômica e a estabilidade social. Hoje, no Dia da Mulher Africana, a mulher moçambicana comemora as suas conquistas, que são várias. Primeiro, a independência nacional, e nós podemos perceber que as mulheres tiveram muitos avanços, tendo em conta a alfabetização, o acesso à saúde, mas continua com os desafios. Os maiores desafios que a mulher tem é a independência econômica. A mulher precisa de estar cada vez mais independente e uma estabilidade social boa em todo o país. E como, tendo em conta os programas que o país tem, é cuidar das suas crianças, mas acima de tudo criar condições para que tenhamos um desenvolvimento da economia e da estabilidade social da sua própria mulher. A propósito da mesma comemoração, a província de Nampula acolheu um evento que levantou preocupações das mulheres refugiadas, que afirmam sentir-se marginalizadas nas iniciativas de inclusão social. Celebra-se hoje, é importante recordar, 63 anos da instituição do Dia da Mulher Africana. E durante as celebrações já em Nampula, mulheres refugiadas instaladas no campo de Maratane queixam-se de exclusão por parte do governo provincial. As cerimônias provinciais da celebração do Dia da Mulher Africana esteve concentrada no campo de refugiados de Maratane, onde as mulheres residentes naquele campo pediram inclusão e denunciaram a falta de consideração, sendo que o principal motivo é o atraso no envio dos convites que deixou revoltado as mulheres estrangeiras, com destaque às nigerianas. Nosso país, nosso mundo, nosso africano desenvolver. Isso é que eu quero dizer. E queremos também aquele carinho, não dizer que são nigerianos, são africanos. Todos somos igual, não há diferença. Então, quando está a fazer qualquer coisa, tem que aproximar nossas irmãs que são dos outros países,
para unirmos, trocarmos de ideia, porque aquele que eu conheço você não conhece, aquele que você conhece eu não conheço. Mas se me aproximar, vou te mostrar aquele que eu conheço, você também me mostrar aquele que você conhece. E tudo vai ser igual no fim. Então isso é que eu quero dizer. Para aquela distância temos que fechar aquele buraco para estarmos igual e continuarmos como irmã. Na ocasião, a diretora provincial de Gênero, Criança e Ação Social disse que a mulher africana é a base para o desenvolvimento de uma nação, sendo que as mulheres africanas são a espinha dorsal das famílias, nas comunidades e nas nações. Elas são as primeiras líderes, as educadoras, inovadoras, as protetoras. Sem elas, o nosso progresso seria impossível. Exposição e momentos culturais marcaram as celebrações dos 63 anos do Pan-Africano. Amos Manuel Cortes Mulher, da capital do norte do país. E assim terminamos esta edição do Telenotícias com a promessa de voltarmos amanhã, à mesma hora, com mais informação para si. Mas não podemos ir sem antes desejar a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher Pan-Africana e que a sua noite de quinta-feira seja tranquila e o seu final de semana, o início, altamente abençoado. Fique bem, ou melhor dizendo, fique com Deus.